Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu quis trazer para vocês uma aula um pouco diferente. Então, como a gente está trabalhando a questão, nas aulas anteriores, de pontuação, de entonação, de expressividade, então nada melhor do que eu colocar aqui a cara, para a gente poder trabalhar esse elemento que é tão importante dentro da leitura, A questão da pontuação, a questão da entonação e da expressividade. A gente sabe que cada gênero textual, cada tipo de texto tem uma forma diferente de se ler, tem uma forma diferente de se expressar, tem uma forma diferente de colocar sentimentos, não é? A gente sabe que o texto em si são só palavras, não é? Quem vai dar vida a esse texto somos nós, os leitores, né? Então, quando a gente pega um poema, que a gente está trabalhando poema, a gente pega o poema e vai ler como se estivesse lendo uma reportagem. Então, vai faltar emoção, vai faltar poesia, não é? Como a gente falei para vocês nas aulas anteriores, A questão de poesia a gente pode colocar em uma música, pode colocar no filme, pode colocar num desenho, pode colocar em tudo que a gente vai fazer. Só que na hora que a gente vai pegar um texto como poema, vai ser a nossa expressividade que a gente vai colocar essa poesia. E então a gente vai pegar hoje o nosso livro, a Ápice, tá bom? E a gente vai abrir na página 32 e 33. Aí tem uma proposta de atividade e tem para iniciar um poema. Eu vou fazer a leitura desse poema e eu quero que vocês prestem bastante atenção na minha expressividade, nos gestos, porque vocês sabem que tudo que vai sair da nossa boca, ele tem uma resposta do nosso corpo e de forma bem especial do nosso rosto. Se a gente está lendo um texto triste, a gente não pode ficar feliz, a gente não pode dizer o coronavírus é uma coisa ruim, não é? Não, tem que dar, a gente tem que expressar aquilo que está fazendo, principalmente quando a gente está recitando um poema, não é? Então, quando fala de tristeza, a gente tem que expressar a tristeza. Quando fala de alegria, expressar a alegria. Quando fala de medo, expressar o medo, o pânico, o susto. Então, tudo isso pode ser expressado e deve ser expressado, principalmente no gênero textual como o poema, tá certo? Então, vou fazer a leitura desse poema. Eu quero que vocês, nesse primeiro momento, esqueçam o texto, tá? Foca só em mim, vai olhando só a minha expressão, vai olhando só a forma como esse texto vai criando vida através da minha voz, através da minha expressão. Tá bom? Então vamos lá. O nosso poema é Quero, que é também uma canção, Quero, de Thomas Hoth. Quero ver o sol por trás do muro. Quero um refúgio que seja seguro. Uma nuvem branca sem pó nem fumaça. Quero um mundo feito sem porta ou vidraça. Quero uma estrada que leve à verdade. Quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água potável. Quero voar de mãos dadas com você, ganhar o espaço em bolhas de sabão, escorregar pelas cachoeiras, pintar o mundo de arco-íris. Quero rodar nas asas do girassol, fazer cristal com gotas de orvalho, cobrir de flores campos de aços, beijar de leve a face da lua. Bonito, não é? Mas é bonito quando a gente coloca emoção, coloca poesia nele. Por exemplo, se eu faço essa leitura desse poema, como se eu estivesse lendo um texto instrutivo ou lendo uma reportagem. Quero rodar nas asas do girassol, fazer cristal com gota de orvalho, cobrir de flores campos de aço, beijar de leve a face da lua. Não tem emoção, não é? Vocês concordam comigo? E, gente, uma coisa que eu sempre observo e que a gente sempre encontra. Muitas vezes a gente acha que o melhor leitor é aquele que lê mais rápido, mas não é, tá? Não é aquele que
Quero rodar as asas de girassol, fazer cristal com gotas de orvalho, cobrir de flores o campo da lua, beijar de leve a face da lua. Terminei, tio. Não, não é assim. O melhor leitor é aquele que coloca a verdadeira expressividade, a verdadeira entonação, lê a pontuação e faz essa leitura conforme o texto. Tá? A gente não pode ler uma receita como se estivesse lendo um poema, não é? Então, dar essa verdadeira expressividade é o que torna a gente bons leitores, tá bom? Então, a nossa atividade é a seguinte: a gente vai ter que fazer um poema. Só que eu quero um poema de acordo com tudo bem direitinho do jeito que está aqui do livro, tá? Seguindo passo a passo. Primeiro vamos fazer o planejamento, depois a escrita, revisão e reescrita, e apresentação, varal de poemas e sarau. Planejamento. O tópico 1. Com as palavras, o compositor criou imagens. Procure imaginar o que ele quis dizer com expressões como nuvem branca sem pó nem fumaça, asas de girassol, campos de aço, beijar de leve a face da lua, e etc. Porque assim, gente, como a gente já viu, usa-se muito a questão da figura de linguagem. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês, quando ele fala assim: cobrir de flores campos de aço. Significa que ele vai num campo de futebol que é feito de aço, cobrir de flores? Não. Está demonstrando o sentimento que ele tem. É como se fosse... É uma crítica. Não é a questão das grandes cidades que estão cada vez maiores, que vão desmatando, que vão invadindo a floresta, vão invadindo... Tem a questão do desmatamento. Tudo isso entra aqui. Então, os campos de aço que o texto vem falando, né, é a questão das grandes cidades, que é cada vez mais feitas de asfalto e de aços e de grandes prédios, e tem cada vez menos natureza, não é? Cada vez menos flores, menos árvores. Então uma figura de linguagem que ele usa aqui, né? Aí diz assim também, continuando: qual terá sido a intenção desses versos? Apenas divertir, entreter, sensibilizar e emocionar, brincar com as palavras e sons? Não é? Então, qual é a intenção dentro dessas figuras de linguagem que ele usa aqui, né, desses sentidos figurados? O poema que vocês vão escrever devem começar com quero. Então, já tem a primeira palavra aí, quero. Aí você vai imaginar, planejar e ver o que você quer para colocar nesse poema, né? O 3 diz assim: faça uma pequena lista do que vocês vão colocar para completar a ideia do quero. 4. O que vocês querem para vocês ou para o mundo em que vivem? Esse será o assunto do seu poema, tá bom? Pode ser coisas que vocês desejam muito ter, pode ser seus sonhos, coisas que existem apenas na imaginação, como as histórias fantasiosas, objetos e seres de um mundo maluco, ideias para um mundo melhor e etc. Então você vai imaginar coisas que vocês querem para colocar nesse poema. O 5. Conversem sobre a intenção de vocês. Brincar com palavras, desenhar imagens com as palavras, como no poema visual que vocês viram. Emocionar quem lê o poema, fazer rir, divertir ou qualquer outra intenção. O 6. Para quem vocês querem escrever? Apenas para os colegas ou para outras pessoas de várias idades? Então tudo isso tem que ser planejado. Tudo isso antes de vocês começarem a escrever o poema, tá? A escrita. O desafio. Como escrever? Faça os arranjos para expressar de forma bem diferente e criativa o que vocês colocaram na lista. Lembre-se de que o poema deve haver versos, estrofes, rimas, ritmo, combinação de palavras de formas criativas, entre outros recursos. Então é tudo aquilo que a gente vem trabalhando nas aulas, não é? Que o poema, ele tem, muitos deles têm estrofes, podem ter rimas, não é? Composto por versos, e podem ter desenhos, e tudo isso vocês vão ter que planejar, né? A gente viu vários poemas nas últimas aulas, não é? Tem poemas que brincam com a forma como as letras são escritas, que brincam como as linhas são feitas, e tudo isso tem que ser planejado antes de começar a escrever, tá bom? Não se esqueçam de que podem empregar bastante a figura de linguagem. Então é aquilo que a gente já trabalhou, né? Podem usar bastante a criatividade de vocês, ok?
Revisão e reescrita. Releia o que escreveram. Veja se as ideias ficaram claras, se vocês colocaram tudo o que queria e se acha que o poema atende à intenção que vocês tiveram. Então vocês podem, o ideal é vocês estarem escrevendo eles de lápis, porque aí vocês podem ir apagando qualquer coisa, refazendo novamente, tá bom? Aí quando for para finalizar, vocês podem fazer ele até de caneta, já direitinho, né? Então vamos para a última parte, a apresentação, varal de poemas e sarau. Escreva e ilustre o poema em uma folha de papel sulfite. Como a gente está, né, dessa forma, se estivesse na escola, a gente ia receber a folhinha e tal, mas aí vocês podem pegar uma folha que vocês têm em casa mesmo, mas é importante que você faça ele bem elaborado, tente fazer com uma letra bonita, pode colocar um desenho, não é? Aí quando for para fazer o final de tudo, vocês podem fazer de caneta, que vai dar para ver melhor, tá bom? Pendure o texto em um varal e faça um sarau de leitura do que vocês produziram. Então você vai fazer de forma individual. Se a gente estivesse na escola, ia fazer todo mundo junto, né? Se quiserem, chame outras pessoas para assistir o sarau. Para o sarau, treine a entonação, a altura da voz e a pronúncia das palavras. A forma de se expressar, inclusive seus gestos. Então, como eu falei para vocês, não é aquela ênfase que a gente dá do texto, aquela coisa toda, né? A poesia, aquela melancolia, aquele sentimentalismo que você coloca naquele texto, tá bom? Ouça a apresentação dos colegas sempre com atenção e respeito. Então, gente, a gente vai produzir um vídeo e vai colocar lá no nosso grupinho do WhatsApp, ok? Mas eu quero também receber o poema escrito. Então, tentem fazer numa folha bem legal, de uma forma bem... Vocês viram aí que tem a ilustração, né, nesse poema Eu Quero, nessa canção. Então, use a criatividade de vocês para ficar algo bem legal, tá bom? Façam o vídeo de vocês, gravem usando essa entonação. Eu quero bem elaborado, tá? Não vou fazer de qualquer jeito, não. Vamos elaborar bem, vamos pensar bem, vamos ver a forma como a gente vai fazer essa leitura. Treinem antes de gravar, que é para quando gravar o vídeo ficar bem legal e vocês colocar lá no grupo, tá certo? Desse poema que vocês produziram. Não esqueçam de colocar o título dele e não esqueça de assinar, porque você é o autor dele, tá bom? Então eu aguardo lá no nosso grupinho essa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje e caprichem nos poemas. Até a próxima aula, turminha. Tchau, tchau.